Essas quintas-feiras desse mês terão um tema como um Deus de milagre. E nada melhor do que ouvir testemunhos de milagres, porque edificam a nossa fé. Eu sei que quando um irmão passa por uma situação e tem um milagre, aquilo vai edificar a tua vida também, porque o mesmo Deus que essa pessoa serve, você também serve. E Deus, ele não é um Deus de fazer acepção de pessoas. Ele busca um coração cheio de fé para operar milagres. E a irmã, eu sei que se a gente fosse dar oportunidade para todos vocês virem testemunhar aqui, nós teríamos muitos testemunhos. Mas aprove ao Senhor escolher uma pessoa para hoje, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados. Vamos receber com muita palma e alegria a nossa irmã Fátima. Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa irmã Fátima, ela recebeu um milagre poderoso do Senhor na área de cura. E eu sei que há uma unção específica de cura esta noite. E nós vamos ouvir da parte dela tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela. Amém? Irmã, seja bem-vinda, boa noite. O louvor, Desculpa amém, aí, amém. Podem sentar. Muito obrigado. Vamos saudar né? o louvor, pessoal. Então, assim, antes da gente iniciar, a nossa irmã, ela teve, um diagnóstico contrário, mas eu sei que se ela está aqui, grandes coisas o Senhor fez por ela, amém? E eu queria que você começasse, irmã, se apresentando e contando um pouco como você conheceu Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e a paz. A grande maioria aqui me conhece, Mas para quem não me conhece, eu sou Fátima Damasceno. Eu sempre digo sobrenome porque tem muitas Fátimas. E algumas pessoas já ouviram o meu testemunho de vitória que eu vivi esse ano, E aprove o Senhor, como bem disse Leonardo, o Espírito Santo guiou e eu estou aqui para contar a mais pessoas, porque eu disse ao meu Pai: eu viverei para contar os teus milagres, em nome de Jesus. Então, Leonardo, você me perguntou sobre o diagnóstico da doença, Primeiro, nós sabemos que doença não vem do nosso Pai, não aceitamos, não vem do Pai das Luzes, E no ano de 2009, eu fui diagnosticada com uma enfermidade denominada de... Irmã, mas você já foi... Antes você já era crente ou não? Como foi esse processo da conversão? Entendi. E no ano de 2009 foi aonde eu conheci Jesus. Eu estava no hospital, também passando por algo bem difícil. É outro milagre que em outro momento eu vou contar. No ano de 2009, há quase 15 anos atrás, eu estava vivenciando uma situação bem delicada e eu estava num alojamento, num hospital em Recife. Eu fui transferida de urgência para lá, na época, Leonardo, e eu estava com uma gestação bem complicada. E lá, eles descobriram, além de outros problemas, uma insuficiência cardíaca. Eu tinha 2 válvulas comprometidas no meu coração. E aí foi um tempo de luta. Eu não era crente nesse tempo, Conhecia Jesus de ouvir falar. E naquele hospital, como o Senhor me deu tempo suficiente, porque lá eu passei 9 meses, eu disse: mãe, ela sempre ficava comigo, a minha mãe, eu honro minha mãe, porque assim a nossa mãe, ela nos segura, É o amor que Deus encontrou aqui na terra para comparar ao dele. Então, minha mãe não está aqui, mas eu honro a vida dela e assim, como é importante tê-la comigo. E aí eu disse: mãe, traz a Bíblia para me ler, porque tempo eu tenho. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E no que eu lia, eu pensava: eu vou fazer o que ela diz. Eu vou fazer o que ela diz. E ali eu comecei a conhecer o poder da palavra.
E eu comecei a ficar cada dia mais maravilhada com o que eu lia na Bíblia. E nesse tempo eu li praticamente, acredito que a Bíblia toda, né? Mas não tinha o conhecimento ainda, não tinha confessado Jesus. E aí passou-se esse tempo, graças a Deus, voltei para casa, tudo deu certo. E no ano mais ou menos de 2011, se não me engano, é porque às vezes eu troco entre 10 e 11. Eu fiz a confissão por Jesus na Igreja Batista aqui de Araripina, que também honro muito, são os meus irmãos da Batista. Amém. Então, foi nesse período, né, que você ficou doente, e depois você conheceu a Jesus, leu a Bíblia e, graças a Deus, você encontrou uma igreja, congregou e ouviu a palavra e aceitou Jesus no seu coração. Sim, foi. Então, quando você recebeu esse diagnóstico, como foi para você receber esse diagnóstico de insuficiência cardíaca? Nesse caso, quando você recebeu o diagnóstico, você já tinha aceitado Jesus ou não? Ainda não? Não. Quando eu recebi esse diagnóstico, como eu falei, eu estava saindo transferida para Recife e lá, diante de muitos exames, foi diagnosticado, né? E como eu não era crente, veio a depressão, veio os momentos difíceis e aí, dentro do hospital, foi que eu conheci a palavra de Deus através da leitura da Bíblia. Aí se converteu. Me converti, voltei para casa, me converti, fiquei congregando por algum tempo na Igreja Batista. Depois eu esfriei, né? Tiveram alguns acontecimentos e eu esfriei na fé. Passei por alguns momentos difíceis e fiquei, eu não digo no mundo, mas eu ali, né? fiquei como se tivesse perdido a esperança. E no ano de 2015, Paula Elionária, está aqui ela? Não, né? Paulinha, nós somos, além de irmãs em Cristo, fomos colegas de trabalho, somos professoras. E aí ela me encontrou na escola, trabalhando juntas. E aí ela começou a fazer convite para mim vir para a Verbo da Vida, ouvir essa palavra, e aí eu muito resistente, desesperançosa com tantas coisas que eu já tinha passado, mas vim, né? E foi ficando. Ela me alcançou. Amém. E aí eu vim uma vez, vim duas vezes, eu digo, os hinos são bonitos. Esse louvor, eita, que eu digo, rapaz, aqui é tão bom. Aí eu comecei, né, a vir. E aí me reconciliei com Jesus. Amém. Em 2015. Em 2016 me batizei aqui. E nunca mais eu volto atrás da escolha que eu fiz. Glória a Deus. Amém. Já são quase 10 anos e vai ser os mais de 80. Porque são esses anos que o Senhor nos promete. E tendo conhecimento agora da palavra, né, reconciliando com Cristo, como foi? Né? O antes você entrou em depressão, de acordo com esse diagnóstico, e depois que você já tinha o conhecimento dessa palavra, como foi que você reagiu diante dessa situação? Pronto. Eu comecei um tratamento contínuo, né, com o Dr. Carlos, é meu médico. Junto com Deus, na mesma causa, para curar os doentes. Então, assim, a gente entende e louva a Deus pela vida deles. E aí eu comecei esse tratamento, e foi um tratamento contínuo. Eles sempre diziam, olha, Fátima, você vai chegar um tempo que a gente vai ter que te levar para a cirurgia. Vamos literalmente serrar o teu peito, vamos mexer no teu coração e vamos consertar as válvulas. Rapaz, aquilo assim eu não achava bom ouvir, não. Ninguém acha, né? Por mais fé que você tenha, você diz, meu Deus, alguém vai, sabe? Literalmente. Vai me abrir. Vai me encerrar, vai pegar meu coração, vai mexer. E nós sabemos que é uma cirurgia delicada, né? Muito. Todas elas são, mas quando se relaciona a coração,
cérebro, enfim, a gente fica mais apreensiva. Mas na verdade, eu dizia assim, eu não vou. Eu não vou, Deus, eu não vou precisar. Eu não vou precisar, as minhas válvulas, elas vão ser totalmente curadas, sem precisar da ação do homem. Não precisa. Eu começava a montar o meu milagre. Começou a contar o seu milagre. Eu comecei a montar o meu milagre. Deus nem precisa. Senhor, o Senhor é o Deus de milagres. Jesus intercede por mim, eu não preciso. Como vai ser maravilhoso eu chegando com o exame. Antes, com 2 válvulas desmanteladas e depois. Então, eu montava o meu milagre, né? E Deus... Já pintava um quadro de como seria, Deus né? devia ficar pensando. Os pensamentos de Deus Essa é são das maiores. minhas. É verdade. E melhores do que os Verdade. nossos. Né? Então, você recebeu esse diagnóstico e aí começou a usar a fé para poder mudar, né, a situação. Porque a fé, ela não vai apagar os fatos. Ela sabe que os fatos existem, mas a gente está ali para criar, né? Chamando a existência daquilo que ainda não existe. Então, você começou a montar o seu milagre. E como foi? Vivenciar, né? Dentro do diagnóstico, até, de fato, Deus está operando algo na sua vida. Então, o milagre que eu montei na minha mente, ele não aconteceu como eu montei. Porque eu tenho um Deus. E a vontade dele é soberana. Prevalece. Amém. E é melhor do que a minha, Com do que a certeza. sua, porque ela é boa, perfeita e agradável. E aí, em 2023, o tratamento começou a se intensificar, minhas idas a Recife, meus exames, alguns exames específicos, como cateterismo que eu fui fazer. Nesse, eu criei uma expectativa tão grande, eu digo, é aqui, Senhor. É bem aqui que quando eles começarem, eles vão dizer, não, moça, não tem nada no seu coração, não. Eu fiquei tão cheia de expectativa que o médico disse, assim eu não consigo fazer, porque o seu coração... Então, assim, ele acelerou mesmo, aí tiveram que me acalmar e tudo, porque eu dizia, vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser aqui. E aí fez e tudo, quando eu cheguei no doutor, ele disse, pois é, Fátima, é o que eu já sabia, esse é um exame de rotina, antes da cirurgia. Gente, eu não suportava mais ouvir aquela palavra, eu digo, e a gente agora vai marcar, tá bom? Eu digo, meu Deus, ele não disse. Mas, Leonardo, eu sabia que tinha um milagre para acontecer. Eu nunca deixei de crer. E eu falava. Eu dizia, vai ser assim. Só que o milagre do meu Senhor foi melhor do que o que eu tinha montado. Glória a Deus. E aí eu comecei a resistir. E quando chegou mesmo aquela hora que eu entendi que eu iria para a mesa de cirurgia, que a minha viagem estava marcada, eu recebi a ligação do hospital, senhora Maria de Fátima, a gente está ligando para marcar a sua cirurgia, tal dia, tal hora. E eu disse, meu Deus, eu vou. E aí eu me lembro de algumas passagens bíblicas que o Senhor trazia à minha memória, porque Ele traz aquilo que nos dá esperança, Com né? certeza. Ele me fazia lembrar da história de Abraão, Ele me fazia lembrar da história de Daniel, quando a boca dos leões foram fechadas, eu dizia, Senhor, há um milagre. E aí, Leonardo, eu mudei a minha forma de orar. E eu comecei a agradecer, ao invés de ficar dizendo a Deus como ia ser, né? Então, eu lembro que todos os dias, eu amanheci o dia, até hoje é uma prática, né? Que deve ser a prática do crente, né? Louvar ao Senhor do amanhecer ao anoitecer. Sem Então, cessar. independente de como eu estava, eu entendi, a palavra entrou, e eu digo, eu não vou viver pelo que eu sinto. Eu posso estar triste, deprimida, querendo chorar. No dia que eu quiser chorar, eu digo, papai, eu vou deitar no teu colo. E eu vou chorar. E chorava, e levantava, limpava as lágrimas. E eu dizia,
Pai, obrigada pelas minhas válvulas funcionando. Eu acabei que aprendi um pouquinho, né, nesses 15 anos. Já foi lá E um curso aí, rápido de medicina para entender aí eu como dizia, funciona. Pai, obrigada pelas minhas 4 válvulas funcionando perfeitamente, Senhor, porque quando o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, o Senhor não fez um coração deficiente. Amém. O Senhor fez um coração perfeito. O Senhor teceu, e tecer é costurar. É fazer nos mínimos detalhes. O Senhor viu cada válvula. O Senhor viu as artérias. O Senhor viu os ventrículos. Como o meu médico diz, é uma bomba que bombeia vida para o resto dos órgãos. Eu dizia, coração, bombeia vida. Amém. Coração, bombeia vida. Válvulas, eu estou lhe dando uma ordem. Vida e vida em abundância. Aleluia. O meu pai me prometeu e promete mais de 70 anos para esta geração. E ele ainda diz mais, 80 para os mais fortes. Pois eu reivindico os meus mais de 80 anos. E serão anos de saúde. Eu não vou falar de Jesus, dos milagres que ele fez capenga. Eu vou falar sarada e curada. Aleluia. E aí eu começava, Pai, obrigada. Pai, como eu estou bem. Podia estar mal, mas eu não verbalizava. Eu digo, olha, Pai, eu estou maravilhosamente bem. Como hoje eu estou bem. Que dia lindo fez o Senhor. E eu começava a glorificar, a agradecer, a dizer, Pai, como meu coração é saudável. Pai, como aqueles médicos vão se admirar. Quando chegar lá, eles vão dizer, essa moça está forte demais. E assim, Leonardo, eu comecei a vivenciar um milagre, dia após dia. Porque o milagre que eu montava era esse. O exame antes e o exame depois. Mas o meu pai queria que eu vivenciasse um milagre, dia após dia. E a minha fé, essa palavra, quando a gente diz que ela é o alimento para a nossa fé. Sem essa fé, eu nem ninguém estaria curada. O próprio Jesus disse muitas e muitas vezes, a tua fé te curou. E sabe, eu dizia, Deus, eu tenho o tipo de fé do meu Pai. Eu tenho o tipo de fé de Deus. Eu sou tua imagem e semelhança. Então eu tenho a mesma fé de Deus. Ei, diabo, escute, eu tenho a fé de Deus. Olhe, lá em casa, todo dia era um culto. E ainda é. Amém. Glória Às a Deus. vezes o vizinho diz, Fátima, às vezes é sua dentro, né? Tem que ser, né? O diabo precisa ouvir o que Deus tem feito na nossa vida, né? E assim, é muito interessante você contar isso, porque a gente percebe que a forma que a gente ora, muitas vezes influencia diretamente no nosso milagre. Ela orava ensinando a Deus como queria o milagre, né? Deus, quero que seja assim, assado. E às vezes a gente tem que dar liberalidade para Deus trabalhar da forma como Ele quer, porque Ele é quem sabe de todas as coisas, né? E a forma como você mudou de agradecer e começar a render graças, porque Ele já fez da forma dele, eu acredito que as coisas começaram a fluir. E principalmente mudando, e o milagre, antes de se externalizar, ele nasceu dentro de você, né? Com a fé crescendo. Mas assim, eu queria saber exatamente o momento em que você sentiu, eu não estou só. Eu não estou só. Porque, de fato, se a gente for analisar, você receber. Você imagina, né? Vamos botar aqui um quadro. Você está lá bem, saudável, e do nada recebe um diagnóstico que sua vida pode a qualquer momento ser interrompida, né? O seu coração parar de bombear. Normalmente, todo ser humano vai se estremecer, né? E aí eu queria saber exatamente isso, quando vocês dizem assim, caramba, eu não estou sozinha mesmo. Eu não estou só. Deus é bom. Chegou o dia, né? E eu fui para o hospital. Eu louvo a Deus por minha família natural. Dalígia está ali representando ela junto com Felipe. E a família em Cristo, que são vocês. Tiveram mulheres como Elis, que para mim foi como uma mãe naquele hospital. Eu tenho muita gratidão e Deus sabe que eu tenho a você. Foi minha acompanhante. Aí chegou a hora, né?
E meu marido, muitas vezes eu enxertei essa fé nele, né? Em breve ele está aqui, em nome de Jesus. E aí eu sempre dizia, eu vou e eu volto, e vai ser rápido. Eu nunca falava quando o medo vinha, porque ele vem. A gente não vai viver por ele, né, Leonardo? Eu não verbalizava. Eu aprendi a não verbalizar medo. Isso é muito importante. Eu não verbalizo. Quando ele chega no meu pensamento, eu digo, ei, medo, saia. Saia em nome de Jesus. Pensamento, você não é meu. Saia da minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Uma frase que a gente aprende muito no Rema, né, é que não conseguiremos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas eu posso impedir de que ele venha e faça um ninho. Então, quando pensamentos ruins vêm, né, você não vai conseguir, a gente já tenta livrar esses pensamentos, porque eles vão vir. Os pensamentos ruins vão vir, mas a gente não pode deixar que eles fixem, né? E foi isso que você fez, né? Isso. Esses dias eu, só te interrompendo um pouquinho, o Senhor me fez lembrar como é importante estarmos alimentados, renovando a mente. Essa palavra capacete parece tão atual, né? E aí eu digo, foi Deus que trouxe esse nome para a Bíblia. Para nossa mente estar blindada. Amém. E aí os sintomas vinham, e eu falava com os sintomas, eu ria, sem vontade. Gente, eu preciso ter vontade para rir, é aquele negócio, né? Muita gente pensa que precisa sentir a vontade para fazer. Não, teve um dia que eu estava tão cheia de sintomas, e aí, ouvindo as pregações, e comecei a rir. Amém. Eu digo, sintoma, saia, você não me faz medo, você não me pertence. E eu tenho uma certeza de cura entrando Amém. mesmo, sabe? E aí chegou o dia, de fato, de ir para o hospital. Como eu disse, Elis me acompanhou. Eu tive algumas irmãs do coque que estiveram na minha casa. E, assim, eu falo irmãs do coque, é uma brincadeira, né? Saudável. Nós temos um vídeo, eu até hoje postei no meu Instagram. Porque, gente, não existe coincidência. Está fazendo exatamente um ano que eu estava com minhas irmãs lá em casa, pulando, dançando e vivendo os milagres de hoje. A mídia tem esse vídeo para passar para a gente? Será? Tem alguma imagem? Não, acho que esse vídeo não. Eles passam para mim, eu postei hoje no meu Instagram. Não sei se ao vivo assim, não sei, mas eu sei a mídia tem algumas imagens para passar, faltava, né? 2 dias, não, eu acho que faltava, não era 2 dias, talvez 4 dias para mim ir para a cirurgia. E aí, guiada pelo Espírito Santo, porque não é Fátima, eu, como todo cristão, carrega o poder do Espírito Amém, Santo e se move através dele, porque tem coisas que eu digo, meu amigo, uau, um ponto para mim, porque eu te obedeci. E aí, eu guiada pelo Espírito Santo, eu digo, vou chamar umas irmãs aqui em casa e fazer o inferno tremer. Amém. A Bíblia diz isso, né? Que essa música agora, né? O inferno treme. E aí, primeiro nós choramos juntas e depois nós começamos a dançar. Dançamos muito, porque nós estávamos vendo o milagre. Amém. A gente comemorava o milagre, o Senhor trazia a memória. Lembra do Mar Vermelho? Vocês não precisam fazer como a irmã de Moisés, que tocou o Miriam. Depois do milagre. É mesmo, Deus, aí começamos a dançar, maravilhoso. E assim, eu sei que ali coisas eram destravadas. E a minha fé só aumentava e mais ou menos no final daquela semana eu viajei. Cheguei no hospital com Elisângela, fui para os protocolos de hospital, exames, internamento. E aí começou aquela noite
que diz que a noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi uma noite longa. Custou, né? O amanhã chegar. Custou o amanhã chegar. Mas eu e Elise estávamos ali, firmes e fortes no Senhor. Todas as fotos foi a Elise que fez, ela fez esse registro. Ela é maravilhosa. Ela fez esses registros. Teve até um que fui eu que pedi à médica. Nem era autorizada, mas eu sabia que eu ia precisar dessa foto. Aí ficou assim, eu digo, ela vai bem para acolá, e ela tira a foto. E assim foi, né, Liz? Lembra? E aí chegou o dia, né, Léo? E como você me perguntou, em que momento você percebeu que agora era você e o Senhor? Foi ali. Naquela preparação de cirurgia, as enfermeiras chegavam, olha, você passa esse produto aqui, que era onde ia ter o corte. Aqui tem a cicatriz da Vitória. E elas iam me orientando, e aquela noite estava bem longa. Mas naquela noite, uma pessoa confessou Jesus. Glória a Deus, viu? Porque lembra, no meio da luta, vá conversar com a senhorinha, pergunte se ela aceita Jesus, ore por ela. Eu digo, mas meu Deus, vamos lá. E fui lá. E conversamos, eu disse a ela, a senhora acredita que Jesus vive? Ele é o Filho de Deus, ele é vivo? E ela disse, acredito. Disse, a senhora acredita que eu e você, nós vamos ser curadas e vamos sair daqui? Acredito. A senhora acredita que Jesus é o médico dos médicos? E nós conversamos e ela acredita. Eu disse, então faz uma oração junto comigo. E aí ela fez aquela oração e confessou Jesus. Eu senti uma paz tão grande, porque eu pensei, eu não sei se ela já tinha tido essa oportunidade, mas eu fui ser vizinha de leito daquela senhora, né? Para ela fazer a confissão mais importante da vida dela. Às vezes, não vai ser eu que vou fazer esse momento acontecer para minha mãe, para o meu pai, mas vai ser alguém que Deus escolhe, né? E é bom estar realmente sensível ao Espírito Santo. Embora a situação seja, né, bem crítica ali para você naquele momento, mas estar presente ali, sensível ao Espírito Santo, você não perde uma oportunidade. Porque onde luz chega, as trevas têm que bater em retirada, né? Foi tanto, Leonardo, era tão nítido, que a gente chegou no hospital e quando eu fui internada, naquele protocolo de silêncio total, uma enfermeira chegou e desejou me dar um abraço. E ela disse, eu nem posso, mas assim, sem eu falar nada. Então, assim, era uma presença tão real que não tem como você não amar esse Jesus e o poder do Espírito Santo que opera em nós. Chegou a manhã do dia 6 de setembro, vai fazer um ano, né? E eles prepararam todo o ambiente para mim ir para o bloco cirúrgico. Aí, se puder, passar as fotos que eu passei para a mídia. Tem as imagens, a mídia, por favor. Aquela foto que eu estou numa cadeira de rodas. Não, essa é a primeira. Nessa noite, era a noite custosa. Foi Elise, ela fez todos os registros. Quando eu me aperreava, eu levantava e começava a louvar e a cantar. O Senhor me lembrava de tudo que Ele já tinha feito. Ei, você se lembra o que foi que Paulo e Silas fizeram na prisão? Glória Fátima, o cárcere, as correntes se quebram com o teu louvor. Aqui dentro, o Espírito se comunicava com o Espírito Santo. Aleluia. E eu obedecia, tremendo ou não tremendo.
eu obedecia, porque a chave virava. Todas as vezes que eu obedecia, botava a carne no lugar e começava a cantar, a louvar. A letra às vezes se perdia. Quando se perdia, eu começava a linguagem que só o Espírito Santo com o meu vai saber. Amém. E assim, aí era na noite antes da cirurgia. Aí amanheceu o dia e eu fui preparada para o bloco cirúrgico. Ali, ó. Tem a televisão ali, ó, irmão. A segunda imagem, né? Da que você está de cadeira de roda. Estou de cadeira de roda ali. Não, essa não. Eu olho para cá porque é mais nítido, né? Essa foto mexeu tanto comigo, sabe? Porque foi ali, Leonardo, que eu entendi que Elis não ia entrar comigo. Que minha mãe, se estivesse lá, também não ia entrar comigo. Ninguém, por mais que me amasse, meu marido, não ia entrar comigo. Mas naquele lugar, Jesus ia entrar comigo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a Ele foi dado a onipresença. Não precisa Ele ser autorizado. Só precisa Ele ser invocado, chamado. E ali eu entendi. Jesus, vamos. Amém. Veio uma palavra no meu espírito. Instrumentalista. É o médico que o tempo todo está levando, conduzindo, entregando os instrumentos. E aí eu disse, o médico dos médicos, o instrumentalista, aquele que vai operar o milagre, vai comigo agora. Amém. E eu vou sair dali para contar os milagres que o meu Jesus vai fazer na minha vida. Pai, eu estou aqui, porque aquilo que eu falei, eu criei, eu estou aqui fazendo isso, contando os milagres de Jesus, que Ele fez na minha vida, faz na vida de qualquer um de vocês. Amém. Jesus, Ele vive, e Ele entrou comigo. Gente, eu tenho uma convicção da presença de Jesus naquele lugar, que eu não tinha mais medo. Ele estava ali. Glória a Deus. Lugar frio, lugar de pessoas altamente concentradas. E eu nessa cadeira de roda, a vontade que eu tive quando a Elisângela me abraçou, me beijou, foi de olhar para trás. E aí o inimigo lançando os dardos inflamados. Olha para trás, porque tu não vai ver ela nunca mais. E eu olhando para frente, eu não olho para trás. Aleluia. Eu olho para frente. Aonde eu vou entrar, eu vou sair curada. Eu não hesitei, Leonardo. Eu não hesitei. Nessa hora, na cadeira, eu chorei. Eu estou limpando uma lágrima, as lágrimas. Mas quando esse rapaz me conduziu naquela rampa, eu digo, eu não olho para trás. Eu estou firme, Senhor. E assim eu fui até aquela porta. Quando eu cheguei lá na porta do bloco cirúrgico e cantando e orando em línguas, e cantando um louvor e orando em línguas, eu cheguei naquele ambiente que não podia se fazer barulhos, né? Mas eu continuei usando a minha voz, baixinho, mas eu continuei usando a minha voz. E quando eu entrei lá, fiquei naquela sala, esperando a porta abrir, saiu um médico, pegou
o meu prontuário e aí olhou, disse, será que é agora que ele vai dizer que não precisa mais? Gente, eu fui crendo até o fim, meu milagre vai acontecer, meu milagre vai acontecer. E ele entrou e saiu, e aí eu entrei no bloco, fui preparada, e o Senhor me trouxe novamente a história de Abraão. E aí, eu entreguei ali o meu Isaac, a minha vida, o meu coração músculo, que é o que pulsa a vida humana. E eu disse, o Deus que proveu para Abraão, no último segundo do último tempo, vai fazer comigo também. Amém. Eu tenho essa convicção, vai fazer comigo também. Porque os milagres que Jesus operou, eles não ficaram só aqui na Bíblia para a gente ler como uma ficção, como uma lenda. Eles estão aqui para dizer para nós que esse Deus, Ele é real. Ele é real, Ele é vivo. Jesus vive. Jesus olhou para Tomé naquele dia, quando ele voltou, ressuscitado, ressurreto, entrou, conversou e disse, Tomé, tu precisava ver as minhas chagas. Gente, eu fico pensando, é preciso a gente ver Jesus com os olhos naturais para crer no milagre? Aquela multidão andava atrás de Jesus e via com os olhos naturais. Mas ele diz, felizes os que não veem, mas creem. Ele disse isso a Tomé. Tomé, não precisava você me ver. Então não precisa esses olhos ver Jesus, porque essa palavra diz que Ele é vivo, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo à direita de Deus Pai, que Ele intercede por mim, que quando eu peço sem duvidar, no meu coração, mas crendo, e em nome de Jesus, na autoridade desse nome, Ele já está pedindo por mim, lá no céu. Minha oração é reconhecida como um bom perfume. Amém. E aí eu entendi que era eu e Jesus. Fui para o bloco cirúrgico. Chegou a hora. Fui preparada. Olhei para os médicos. E eles fazendo a missão deles, a parte deles. E o anestesista cuidando lá dos aparelhos, ajeitando tudo. E aí o cirurgião entrou, né? Eu falo muito nela. Pode ficar à vontade. Nós temos exatamente, não, mas pode ficar contando. 1 minuto e 38. Não, mas queremos ouvir, né? Saber o que Deus fez de fato aqui na sua vida. Pode testemunhar, irmã. E Jesus operou, através da vida dos médicos, o meu milagre. Eu fui para consertar as válvulas e receber próteses, né? São válvulas de metal ou biológica de outro, né? E eu dizia a Deus, eu não preciso de um corpo estranho no meu. Porque o meu o Senhor fez perfeito. E aí eu já estava preparada. Quando o cirurgião entrou, licença, Leonardo, em sua mão. Ele entrou e eu apertei a mão dele. Ele ficou olhando para mim e disse, está tudo bem? E a vontade que eu tinha era dizer, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer não. E ele ficou olhando para mim e eu disse... Fiquei olhando assim, aí ele, está tudo bem? O Espírito comunicou, ore por eles. Digo, meu Deus, orar agora. E aí eu fiz uma oração perfeita, eu sei que foi. Porque eu disse, Pai,
olha por eles, cuida deles. Eles trabalham para o Senhor. Cuida dos médicos, dos enfermeiros. Cuida de cada um deles, Senhor. Faz no céu e faz na terra. Amém. Uma voz que eu creio que era do anestesista, porque o cirurgião estava ainda... Eu estava segurando a mão dele, disse assim, eu só ouvi: só em você fazer isso por nós já foi bom demais. Aquela frase ali eu não esqueci, porque para mim ela comunicou o seguinte: Fátima, dificilmente alguém vem aqui e já no bloco cirúrgico se lembra de orar pelos médicos. Porque eles trabalham para mim. A medicina fui eu que fiz. Deus disse que tudo Ele daria ao homem e domínio. Todo dom perfeito vem do alto. Amém. Do Pai das luzes. Inteligência, sabedoria estão com eles, porque eu deliberei. E aí foi até onde eu estava acordada. O médico: tá tudo bem, tá me vendo, e eu já entendi que o efeito da anestesia estava começando. Anestesia geral. Com o passar dos dias, depois que tudo passou, eu comecei a ver coisas efeito de uma anestesia geral no ser humano, o que ela faz. Por isso que muitos entram em coma, nem retornam mais. E assim, tantas coisas que eu disse: Senhor, como o Senhor é bom. O Senhor é muito bom. Amém. O desejo do nosso Pai é que a gente viva para dar honra, glorificá-lo e dizer que esse Jesus que operou o meu milagre, Ele está vivo. Amém. Ele opera qualquer um milagre. Não há nada que Ele não possa fazer. E a chave para o milagre acontecer é o mesmo. Tu crê, tua fé te salvou. Aleluia. Tua fé te curou. E aí eu fui para a cirurgia, sabendo que ia receber as válvulas, as próteses. E quando eu acordei, eu já estava, no bloco cirúrgico. Só que se der tempo eu vou falar uma experiência que eu posso viver 100 anos. Ela vai ficar nítida na minha mente. Porque quando eu abri os olhos, o Senhor me lembrou. E eu pensei, era um delírio pós-anestesia. E fiquei pensando naquilo por alguns dias. E o Espírito Santo disse: não, era uma experiência, foi uma experiência espiritual. Você teve acesso. E assim, eu não vi anjos, eu não vi uma luz brilhante, mas quando eu acordei, eu fiquei assim tão impactada com aquela imagem em minha memória, que eu disse: Senhor, o que foi aquilo? Leonardo, depois que eu adormeci, eu não vi mais nada. Quando eu acordei, essa imagem, detalhe por detalhe, ela está em minha mente até os dias que eu viver aqui nessa terra. Eu estava num lugar como um hospital mesmo, branco, não tinha vida, nada. E aí vinha como na minha mente como
um relógio, um cronômetro, né? Em contagem regressiva. E aí começava um piado e uma contagem: 9, 8, 7, 6 e tim. E eu, no meu inconsciente, eu olhava, eu dizia: meu Deus, é real. Ficou para trás o mundo natural, é tão rápido. Meu Deus, era tudo verdade. Era tudo verdade o que nós escutava. Senhor, no meu inconsciente, sabe? Aqueles minutos, 3, 2, e aí, ali vinha uma oração de dentro de mim. E eu dizia: Jesus, eu quero voltar para a terra. Jesus, eu quero voltar para a terra. E aqueles minutos como se estivesse acabando. E eu dizia: Jesus, eu vou voltar, eu quero voltar. Eu vou voltar para a terra. E aí, Maria de Fátima. E parece que eu entrei no mundo natural de novo. E assim, foi tão forte, tão nítido que eu disse: meu Deus, nunca mais, Senhor, nunca mais nós podemos duvidar do que esse Jesus que está vivo faz, do que essa palavra diz. Tem um céu esperando por nós. Tem um mundo espiritual trabalhando ao nosso favor. Amém. E assim eu tive uma certeza. O diabo perdeu. Perdeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! O diabo perdeu. A Bíblia diz que ele anda em derredor, procurando a quem tragar. Eu digo: ei, diabo, tu perdeu. Eu voltei. Aleluia. Eu voltei porque a minha missão não acabou. Paulo disse: é mais lucro estar com Cristo. Quem não quer ir para o céu? Mas eu disse: ainda não, Jesus. Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero dizer às pessoas que Jesus é vivo, que Ele é o Jesus que cura, que Ele é o Jesus que salva, que Ele é o Jesus que te vê no deserto, no lugar que ninguém entra com você. E eu disse: Jesus, eu não vou, porque eu ainda vou ganhar muitas almas para o Senhor. Eu ainda vou ver muitas almas sendo transportadas do império das trevas para o Filho do seu amor, Deus. E eu comecei, quando eu acordei, eu digo: ai meu Deus, eu quero trabalhar nesse hospital e agora. Mas aí cheio de aparelhos, né? Mas assim, gente, é muito bom o que Jesus faz em nossa vida. Aleluia. É muito, muito, muito bom. Na UTI, eu lutei contra um tubo. O diabo, ele fez muita munganga lá na UTI, né? Quando eu acordei, que eu passei a mão, eu digo: eu estou com um tubo no meu pensamento. O diabo disse: cadê a tua voz? Que tu se comunica com o teu Deus. Leonardo, eu comecei uma crise de pânico, batendo. As máquinas alarmando, e eu batia. E aí as médicas chegavam: tá tudo bem, você está entubada, daqui a pouco vai sair. E eu lembrei, a palavra diz que Deus tem pensamentos. Então eu vou conectar o meu pensamento ao pensamento do meu pai. E eu começava, aí eu escutava tudo. Aí as enfermeiras passavam e diziam: daqui a pouco
acho que o leito tal, vão tirar o tubo tal. E eu, no meu pensamento, Pai, dá ordem para vir no meu leito tirar esse tubo. Senhor, dá ordem. Tudo no pensamento. Depois eu escutei que era o fisioterapeuta que fazia esse trabalho. Aí, eu comecei a dar ordem ao fisioterapeuta, sentado lá longe. Aí eu escutava ela dizendo, o fisioterapeuta vai tirar o tubo. Ele já está ali, é o do plantão da noite, não sei o que, não sei o que. E eu, meu Deus, é aquele rapaz, né, Senhor? Isso no pensamento, eu digo, eu declaro em nome de Jesus, ei, seja tocado, venha no meu leito, tira esse tubo. Eu estou consciente, eu não estou em coma. Pai, eu declaro, ele vai tirar esse tubo ainda hoje. Leonardo, o tubo, ele foi retirado, eu acho que no limite, assim, eu não sei, se a doutora Karen tivesse aqui, ela ia até orientar, quantas horas de tubo, né, pelo protocolo. Mas foi tão rápido, que quando o fisioterapeuta chegou, que ele foi fazer o procedimento de retirada do tubo, ele começou, a gente vai fazer um teste. E eu no meu pensamento, teste? Teste? Aí ele disse, eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu contar, a senhora está me ouvindo? Os olhos. Quando eu contar até 3, a senhora vai, como se estivesse fechando o seu fôlego. E eu vou puxar. A senhora entendeu? E eu. Aí ele foi e fez. Quando ele puxou, acho que é uma cânula, não sei. Ele disse, tussa. Quando eu tossi, saiu toda a secreção. Ele fez, Jesus Cristo. Eu digo, eita, Jesus lindo. Foi ele mesmo. Esse rapaz nunca chamou o teu nome. Hoje ele chamou com gosto. Você está bem? Ele disse, não vai ter voz agora ainda não. Porque é um pouco agressivo, né? E ali começou uma sede terrível, mas tão feliz, porque eu sabia que a luta já tinha sido ganha. Tem uma foto minha aqui, foi essa que eu pedi autorização à médica para eles tirar, porque era dentro da UTI, né? Digo, eu vou fazer raiva do diabo. Aí, foi com poucas horas que eu fui estubada, cheia de drenos, sangrando literalmente. Eu digo, mas a alegria do Senhor é minha força. Aleluia. E aí eu fiz esse sorrisão. Eles mandou aí para os grupos, mandou para a mãe. Eu digo, ei, diabo, tu foi arremessado e tu caiu e o teu lugar é a queda. Essa foto eu digo, meu Deus, como é bom servir a esse Deus. E usufruir dessa alegria que só Ele é capaz de nos dar. Aleluia. Só Ele. É muito lindo, irmão, ver, né, a obra que Deus fez na sua vida. E o melhor de tudo, meus irmãos, é sabermos que o Deus que ela serve é o mesmo que nós servimos. E que se Ele operou na vida dela, Ele vai operar na vida de qualquer um. Basta crermos, né? Para a gente finalizar, queria que não precisa abrir, eu só vou ler aqui. Lá em 1 Reis 18, 41 diz: Elias disse a Acabe: levante-se, coma e beba, é tempo de celebrar. A chuva não demora, estou ouvindo o barulho dela. Acabe se levantou, comeu, bebeu. Enquanto isso, Elias subiu ao topo do Carmelo, prostou-se em oração, com o rosto entre os joelhos, e disse ao seu ajudante: fique de pé, olhe na direção do mar. Ele olhou e contou a Elias: não estou vendo nada. Elias disse: continue olhando. Continue olhando. Se necessário, olhe 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo ao mar. É muito pequena. Corra e diga a Acabe: sele seu jumento e desça a montanha antes que a chuva o alcance, ordenou Elias. Foi tudo muito rápido, o céu escureceu e o vento soprou as nuvens até que começou a chover forte. Enquanto isso, Acabe partia do carro para Jezreel. O Eterno deu uma força extraordinária a Elias,
que prendeu a capa à cintura e correu à frente do carro de Caabe até chegar a Jezreel. Só até aqui. Irmãos, esse testemunho que a irmã Fátima... Oi? Calma. Eita glórias. Eu já antecipando aqui. Mas, irmã, conta aí o milagre. Quando... Claudinha tá me dando ordem. Quando o médico cirurgião veio me visitar, ele passa em todos os leitos, como de costume, né? E aí, passou rápido em todos os leitos. E quando ele chegou no meu, ele disse, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo bem. Ele disse, não precisamos trocar as válvulas. Glória a Deus! Aleluia! Nós restauramos suas válvulas. Glória! E eu me lembrei de todas as vezes que eu dizia, minhas válvulas estão perfeitamente saudáveis. Elas são iguaizinhas. O que Deus fez não mudou, não é deficiente. E elas estão aqui, restauradas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu não poderia ficar sem Foi uma contar, plástica, né? Às vezes, já fez alguma plástica? Eu digo, eu já. Deus operou um milagre de fato. Deus operou um milagre. E foi melhor do que você realmente esperava, daquilo que, como você tinha montado, né? Deus, ele tem pensamentos maiores e ele é quem faz da forma melhor possível. Isso. Amém? Amém. E você se alegra com isso, meu irmão? Você se alegra com isso, meu irmão? Porque é como eu falei, se Deus fez na vida dela e você crê no seu coração, Ele também poderá fazer. Eu não sei qual é o teu milagre, o que você está precisando, mas tem um cara lá em cima que sabe. E Ele sabe fazer da forma melhor possível, mais do que nós pedimos ou pensamos. E nessa história que eu li para vocês, fica muito claro, né, que quando Elias disse, eu não estou vendo nada, já fazia 3 anos que não tinha chuva, que a seca estava tomando de conta nesse texto, né? E quando Elias começou a orar e disse, eu estou sentindo o cheiro da chuva, eu já sinto o cheiro da chuva vindo. E a pessoa diz, mas cadê? Eu não estou vendo nada. Eles, olhe, nem quantas vezes for possível, se for 7 vezes, vá olhar. E ele diz, calma aí, eu estou começando a ver uma nuvem pequena. Ele diz, pronto, pois é essa nuvem, desça e já vai avisar para o pessoal se preparar. Estou parafraseando. E aí não demorou muito, a chuva veio e começou a chover forte, sabe? E é justamente isso que nós precisamos aprender. Eu não sei qual é o teu milagre, o que você precisa é que Deus venha intervir na sua vida. Mas se a gente olhar esse texto, nós vamos aprender 3 passos: crer, ter comunhão com Deus, porque quando o momento arrochou, o que foi que Elias fez? Subiu ao topo para ter comunhão e orar ao Senhor. E perseverou. 1, 2, 3, até o milagre acontecer. Assim foi com você, né, irmã? Você perseverou. E muitas vezes a gente espera que o milagre seja instantâneo. Mas o que Deus está preparando é algo melhor. Então, irmão, não sei o que você precisa, mas persevera, creia e tenha comunhão com o Senhor, que Ele vai fazer infinitamente mais, aleluia, daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos ficar de pé, meus irmãos, agradecer a Deus pelo que de fato Ele tem feito em nossas vidas. E eu sei que é só o começo do que Ele tem para a sua vida também, meu irmão. Há uma unção, irmã Fátima, nesse lugar de cura. Amém. Para pessoas que também precisam, receberam um diagnóstico e também precisam. E se você está aqui, nós gostaríamos de orar por você. Vem até aqui à frente. Não sei qual é o teu problema, se é físico, emocional, espiritual, mas vem até aqui à frente e nós vamos orar. E se você crê no seu coração, certamente hoje é dia de milagres. Hoje é dia de milagre. Então, se você tem alguma enfermidade, que é oração por cura, vem até aqui à frente para que nós possamos orar por você. Enquanto isso, a igreja fica em oração. E eu creio que Deus, Ele vai fazer grandes coisas neste lugar. Amém?
Irmão, eu sei que às vezes nós precisamos de um milagre na nossa vida financeira, nós precisamos de uma cura divina até aqui, mas quer saber qual é o maior milagre de todos? É que nós podemos um dia voltar para a casa do nosso Pai. É saber que Ele morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Amém? Uma vez eu estava num velório e eu estava muito angustiado e triste com Deus, porque eu orei tanto para que esse meu amigo não viesse a morrer e de fato ele morreu. Ele estava enfermo, internado, e eu orei com todas as minhas forças e convicção. E eu fui revoltado para o velório. Caramba, eu orei, por que Deus não me atendeu? E a mãe dele no velório disse: sabe, meus queridos, talvez o milagre que a gente quisesse era um milagre terreno, que ele voltasse. Mas não fica triste com Deus não, porque o maior milagre aconteceu. Ele está junto do Pai, ele morreu conhecendo Jesus. Então ele está com o Pai e um dia eu vou encontrá-lo. A força daquela mulher me fez entender que o maior milagre não é ter dinheiro, não é ter a cura divina aqui, mas é termos a nossa vida entregues ao altar de Jesus e saber que um dia nós podemos voltar com Ele. E se você está aqui, meu irmão, e não fez essa decisão, tome essa decisão por Jesus hoje. Entenda que o maior milagre da vida é entregar os teus caminhos e garantir a tua vida eterna e escrever o teu nome no livro da vida. Se você está aqui, eu te chamo para fazer um sinal com a mão. Nós queremos conhecer e orar e se alegrar com você, meu irmão, porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Tem alguém aqui que quer fazer essa decisão por Jesus hoje? Faz assim com a tua mão, meu irmão. Queremos te conhecer e orar. Eu sei que é uma oportunidade. Eu não vou ficar aqui vendendo algo, né? Pechinchando algo, porque é precioso demais para a gente ficar garantindo dessa forma. Mas se você não fez essa decisão hoje, meu irmão, levanta a tua mão para que nós possamos orar por você. Eu creio que Deus ele pode te alcançar. A igreja fica em oração, louvor, se quiser ir cantando alguma música, eu vou esperar um pouco. Eu creio que hoje é uma noite de milagres. Uma noite de milagres. Uma noite onde os filhos poderão voltar a ter acesso ao Pai. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você não tomou essa decisão hoje, eu espero que você tenha uma outra oportunidade. Que o Senhor possa te conceder uma outra oportunidade. E é só o começo. Na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente ouvindo os milagres e os bem-feitos do Senhor. Amém?